Fala, meus arretados! Tudo bem com vocês? SPFC Arretado fazendo mais um vídeo pro canal. E hoje, um vídeo até a pedidos, né? O pessoal tava perguntando, você não vai colocar vídeos todos os dias no canal, né? Já tô sentindo falta. Pois é, não tenho condições de colocar vídeo todos os dias no canal. Essa semana também voltei a trabalhar, a rotina do dia a dia, né? Ela é bem complicada, bem puxada. Mas sempre quando eu tiver tempo, né, eu vou trazer o vídeo para vocês, porque para mim é uma coisa muito prazerosa e é sempre trazer informações, ter essa interação com vocês, mas realmente não é essa a minha intenção de ter vídeo todos os dias no canal, tá bom? E hoje, né, dito isto, o vídeo tem a finalidade de falar da nova contratação do São Paulo, que é o atacante David. Para quem não sabe, o São Paulo contratou por empréstimo, a gente vai falar isso aí, o atacante David que estava no Internacional. E aí, se você está chegando aqui agora, né, eu vou até falar, se você tiver a possibilidade de olhar os outros vídeos que tem da contratações nesse canal. A gente fez uma playlist de todas as contratações do São Paulo no início dessa janela. Inclusive, eu até achava que o São Paulo já tinha fechado, né, pelo menos aqui em janeiro, as contratações, mas não foi o que aconteceu, né? Como eu disse, o São Paulo trouxe o atacante David, e seguindo o padrão dos nossos vídeos de contratação, como o primeiro dado, né? Esse eu vou trazer o valor. Foi aí, eu acho que foi o que mais, vamos dizer assim, balançou a torcida em termos de agitação, porque o São Paulo trouxe por empréstimo e pagou um valor considerável, foi cerca de R$ 1.200.000, para ficar com um ano com o David. Um valor considerado alto, né? E ao final desse contrato, em 2023, o São Paulo tem que desembolsar cerca de R$ 20 milhões, que é um valor muito alto. Vamos supor que o David faça uma temporada muito boa. Esse valor ele é até maior do que o Pedrinho, que tá num time, ou pertence a um time da Europa, só em termos de comparação. Beleza? Outra coisa que eu quero trazer para aqui para vocês em termos de dados é que, assim, é a característica física, né? Os dados físicos. Ele tem 1,79 m e cerca de 80 quilos. E aí, comparado com os outros atacantes, ele, por exemplo, com o Pedrinho, ele é um cara mais alto e também mais forte. Já com o Marcos Paulo, ele é um pouco mais baixo. Só que ele tem o mesmo peso. Então, quando a gente olha fisicamente mesmo o David, a gente vê que ele é um cara um pouco mais forte fisicamente. E isso vai também influenciar nas características dele como jogador, que a gente vai falar mais para frente no vídeo. Por fim, em termos de dados, eu vou trazer aquele site, né, que você já está acostumado, que é o SofaScore, com os dados da página do David. E aí eu quero trazer duas coisas interessantes. Na verdade, é uma coisa só, mas sobre dois aspectos, que é o mapa de calor. Você também já está conhecido, você dessa página vai ter o mapa de calor. Quando você olha em 2022, que ele jogou no Inter, você vai ver que nas poucas partidas que ele jogou, que ele não jogou muito, ele flutuou ali no ataque. É diferente quando você muda, tem uma abinha lá para você mudar para o Fortaleza em 2021, que foi onde ele foi bem, que ele jogou praticamente como ponta esquerda. Então eu peço que você, né, visualize isso, decore, porque coloque na sua cabeça, porque na frente a gente vai falar um pouco mais disso. Mas aproveitando esse gancho, já vamos falar do histórico. E eu vou trazer um histórico aqui baseado em três times que ele passou. O Cruzeiro, onde ele relativamente não foi bem. O Fortaleza, que foi onde ele se destacou, no trabalho principalmente no trabalho de Rogério Ceni. E o Internacional, onde ele não foi bem. Aí é interessante pontuar isso, né? Eu sempre falo aqui, vou falar nesse canal, e já falei algumas vezes, uma coisa é você se destacar com a camisa de um time menor, que não dá para negar que o Fortaleza é menor do que o São Paulo. Outra coisa é se destacar com a camisa do São Paulo, muito mais peso, muito mais torcida, muito mais cobrança. E em times que tinha essa similaridade, que foi o caso do Cruzeiro e do Internacional, o David não foi bem. Isso é uma coisa que deve deixar clara. Outra coisa importante também é que eu vi alguns jogos dele, eu lembro do Cruzeiro, e também vi um desses no Internacional. Nesses dois times que ele não foi bem, ele teve um pouquinho ali de começo, onde ele jogou bem, só que depois ele caiu. E aí ele não conseguiu retomar o futebol. Não sei se é questão psicológica, se é motivação, mas é algo que afeta ele não consegue ir bem depois que ele cai. Espero que isso não aconteça no São Paulo.
mas é uma coisa que deve ser também levada em conta. E aí a gente já parte para a questão das características. Para falar das características, eu queria trazer assim, que é uma das coisas que também está movimentando muito as redes sociais, né, os comentaristas, os programas, que é justamente como o Rogério imagina utilizar o David. O Rogério imagina, né, utilizar o David como substituto do Caleri, que eu acho que não dá certo, porque ele seria mais ou menos... Primeiro, ele não tem a mesma característica do Caleri do centroavante fixo, ele ia se movimentar. E aí, nessa movimentação, dependendo de como o time jogue, ele possa ser que ele tenha o mesmo desempenho do Internacional, quando ele jogou no Internacional, que não foi bem, né? Agora, o Rogério imagina ele também como ponta. E aí, ele estaria, talvez, na melhor, vamos dizer, posição dele, e onde ele desempenhou o melhor futebol, que foi no Fortaleza. A grande questão que o pessoal está comentando é que, pô, se o Pedrinho foi contratado é um ponta, se o Rogério entende o Wellington Rato como ponta, se o Marcos Paulo pode fazer essa função como ponta, vai vir o David ainda, que é outro ponta, então a gente tem que analisar isso com calma. Agora, o que eu posso trazer, e isso assim é uma coisa realmente que é um fato, e que talvez pese a favor do Rogério Ceni, apesar de achar que não era necessária a contratação do David, e foi muito dinheiro para o David, obviamente, é que assim, o David ele tem uma característica, na verdade ele tem várias características, que assim, não é o melhor jogador, mas umas características que vamos assim, que fica em destaque, que é a força física, como eu já falei. Ele também é um cara veloz, por isso que volta e meia ele jogou na ponta e jogou bem, e ele é um cara de boa finalização. Então ele é o único, se ele no São Paulo hoje ele é o único cara que vai poder alinhar essas três características: força física, velocidade e boa finalização. Porque dos outros atacantes que a gente tem, sempre é uma coisa ou outra não é tão boa, né, nesses três aspectos. Cabe a gente só imaginar como o Rogério Ceni vai utilizar ele e como o David vai desempenhar esse papel. Se ele vai vir bem fisicamente, se ele vai vir com a cabeça boa, se ele vai vir motivado, se não jogar bem, se vai aguentar a pressão da torcida e tal, e nessa pressão manter um desempenho bom, fazer um desempenho bom. Isso tudo é um incógnito, né? Mas deve pontuar que foi um pedido do Rogério Ceni, e que o Rogério Ceni falou, até basicamente o que eu falei aqui, que é um cara que ele confia muito e que tem características que está em falta no time do São Paulo. Mais uma vez, como eu falei até das outras contratações, a gente só pode tirar alguma conclusão com os jogos. E como torcedor, né, como apaixonado pelo São Paulo, a gente espera e imagina e torce para que tudo dê certo. É isso que eu queria falar do David, né? Para finalizar o vídeo, enfim, se você já gostou do vídeo até aqui, eu peço para que você dê o like, compartilhe o vídeo, né, e comente, né? O pessoal está compartilhando, está comentando, a interação está bem legal, principalmente agora, né, voltando ao trabalho, o pessoal tudo comentando. Mas para finalizar o vídeo, eu queria fazer um adendo aqui, que é justamente do jogo da Copinha, né? Para quem não sabe, mas eu acho que todo mundo sabe, o São Paulo foi eliminado na Copinha justamente no domingo do jogo contra o Ituano. Eu vou ser sincero a vocês que eu não lembrava. Eu cheguei em casa e não lembrei. Fazer algumas coisas, organizar para segunda-feira, e eu não lembrei, graças a Deus, porque eu acho que eu não tinha condições psicológicas depois daquele jogo decepcionante do São Paulo contra o Ituano. E aí eu queria só falar que, assim, é incrível, porque sempre que o São Paulo perde para o América Mineiro ou para um time de menor expressão, é uma surpresa. Por mais que isso esteja virando rotina na vida da gente, de torcedor de São Paulo. Mas não deixa de ser uma surpresa. Porém, para esse time da Copinha, para mim não foi surpresa nenhuma. Quem está acompanhando esse canal sabe que eu fiz 2 vídeos do time da Copinha. E depois eu decidi não fazer mais, porque o time apresentava o mesmo futebol, não tinha nada de novo, não empolgava, e assim, eu até, num dos últimos vídeos que eu fiz, eu disse, vamos ver até onde chega esse time. E o que aconteceu é que não foi muito longe. Era apenas um parênteses que eu queria colocar aqui, tá bom? Então a gente finaliza esse vídeo,
Eu desejo uma ótima semana para vocês. Tendo tempo amanhã, provavelmente eu vou fazer um pré-jogo do São Paulo, que o São Paulo joga, né, na quinta-feira contra o Ferroviária. Então eu faço um pré-jogo, né, vai ter o jogo e a gente faz um vídeo também do pós-jogo, como de costume, já tá virando rotina aqui no canal, tá bom? Um abraço e fique com Deus.